Saiu mais um trailer de Duna, mais um trailer sobre a parte 3, a parte final, a jornada que eu imagino que vai ser mais épico, que vai chamar minha atenção, vai estourar de bilheteria, porque Duna faz muito sucesso, e de que eu também acho que a gente vai ter algumas séries provavelmente sendo criadas a partir deste filme. Duna já teve uma série antes para contar mais do passado, para contar da criação das Bene Gesserit. Esse filme a gente tá esperando muito uma guerra, né? O começo da Guerra Santa iniciou-se no último filme, no parte 2. Aqui no terceiro a gente imagina, pelo menos eu imagino, que vai ser mostrado os meios dessa Guerra Santa e o final dela. Vamos ver Paul Atreides sendo o destruidor de mundos ou o salvador de uma terra. Ou até mesmo, quem sabe, um falso profeta. Então, sem muita enrolação, já vamos para aqui, ó, trocar a tela, já vamos direto para o trailer e assistir um pouco este filme. Eu confiei em você! Você prometeu que nunca tomaria o poder em seu nome. Você me convenceu de que aqui era o seu lar. Parece, ao que tudo indica, que realmente vai ser uma continuação direta. Talvez o começo do filme, uma continuação direta sobre o final do último filme. Parando o vídeo aqui por um momento, eu quero deixar uma coisa clara, porque eu acho que quando eu falei, eu não deixei muito clara. Quando eu quero dizer que vamos ter filme numa continuação direta, eu quero dizer sem time skips. Porque quando o primeiro trailer foi lançado, a minha primeira imaginação foi: vamos ter um time skip gigante, onde já tenha se passado muito, mas muito tempo, e de que a guerra estava todo o seu vapor, e depois, em alguns momentos, a gente teria alguns flashbacks, algo que nesse próprio trailer já é mostrado desde o começo, que é assim que o filme acabar, do ponto que ele acabou, a gente vai ter a continuação, o outro ponto de partida, o começo do parte 3. Agora sim, deixando isso bem claro, que quando eu falo continuação direta, é para falar que não teremos time skips. Então, deixando isso assim, continuando com o vídeo. Eu imagino um pouquinho umas coisas de mudanças, principalmente porque, talvez não só de mudanças, mas também coisas que não foram reveladas pra gente no último filme. Eu já disse, eu imagino que possa ter flashbacks nesse filme, alguma coisa mostrando um pouquinho mais do passado, principalmente porque esses dois que a gente acabou de ver na tela, esses dois aqui que agora estão discutindo de casal, eles tinham se separado no final. Eles tinham seguido os outros rumos. A Chani voltou pro deserto para conseguir, sei lá, um tempo do Paul, e o Paul iniciou a Guerra Santa. Ele se transformou no novo imperador, mesmo que as casas maiores não tenham reconhecido nisso. Ele reivindicou o lugar dele como o imperador, se casando com a filha do imperador. Então, eu não sei se teve coisas que não contaram pra gente, ou se eles só esqueceram, cortaram alguma parte, ou simplesmente cagaram e fizeram furo de roteiro e fizeram essa cena que a gente tá vendo aqui e agora. Mas o importante é que vai ter, já tá dizendo realmente que é uma continuação direta do último filme, do parte 2, o que agora me faz querer rever o parte 1 e o parte 2 novamente. De que eu era o seu lar. O que você sabe sobre mim? Mano, esse maluco, caraca. Você conquistou a galáxia, Essa voz. destruiu milhares de mundos. O que acha disso? Cara, eu ainda me pergunto como é que esse maluco tá vivo. E também, olha essa cena, velho. Cara, cara, espero que o YouTube não faça nada. Mas duas coisas muito estranhas ainda pra mim, porque eu não li o livro de Duna. Eu não sei como é que o maluco que ensinou o Poe a lutar está vivo. Como é que, ou melhor, como trouxeram ele de volta à vida. E dá pra ver que realmente também, já em outra cena, já voltando novamente pra isso aqui, pra esse Vale da Morte, esse pessoal, né, não estão nem cara, não sei nem dizer, não é crucificado, mesmo que tenha relatos de algumas coisas, histórias de que realmente as pessoas ficavam assim em uma parte do mundo. E que tenha relato, se eu não me engano, não lembro se era na Bíblia ou se foi algum outro amigo meu que me passou isso, mas que teve um dos apóstolos de Cristo que foi crucificado exatamente assim, numa cruz em X. Mas enfim, essa cena mostra o quão devastador e o quão impiedoso pode ser
Possivelmente aqui o que eu imagino, Paul Atreides. Aqui tá muito deserto. Não tá muito aquele deserto que a gente tinha visto, acho que em Duna, parte um, que era um pouquinho mais alaranjada essa terra. Né? Era um pouquinho mais, não era branco, branco desse jeito. Mas parece que é o Vale da Morte criado pelo Paul. Ele simplesmente quer mandar um recado, ele faz isso com as pessoas que desobedecem ele. Mostra que a guerra e o ser que ele se transformou não era do profeta que se dizia pela profecia das Bene Gesserit. Ele foi forçado a se transformar em alguma coisa que ele não era. Ele foi colocado nesse posto porque talvez ele se sentiu que era o lugar dele. No segundo vídeo que eu fiz sobre a parte 2 do Duna, se eu não me engano, eu tinha falado que ele se transformaria num salvador ou num destruidor. Eu não sei se isso agora foi no filme parte 1 ou se foi no parte 2. Eu lembro que eu fiz uma conversa aqui falando sobre isso. Acho que a minha resposta já tá aqui no trailer, no próprio trailer. Não é nem no filme já, é no trailer. Paul Atreides não era o profeta salvador de Arrakis como estava descrito. Ele é a pessoa que veio para destruir o mundo como conhecemos, ou melhor, que os personagens de Duna conhecem, né? Ele não é o Salvador. Duna precisava de Lisan al-Gaib, ele não veio. Ele não se transforma nisso. Se as Bene Gesserit queriam um ser hiperpoderoso que transformariam elas na maior potência e que tivesse a maior influência dentro do Império, bom, elas conseguiram construir uma máquina de guerra, uma máquina de destruição, que é o Paul. É uma coisa que eu ainda quero ver como é que eles vão fazer para mostrar tudo isso no filme. Eu imagino também que, por se falar de Guerra Santa, por se falar de final de história, Duna vai tanto fechar coisas que foram abertas no parte um, no parte 2 e vai abrir realmente coisas novas também no parte 3, mas ela deve se fechar tudo aqui e agora. Do mesmo jeito que algumas histórias, alguns outros, eu vou falar que side quests, sejam mostradas como séries. Do mesmo jeito que foi Dune Prophecy, que é a série que eu falei do começo das Bene Gesserit, como também o que vai acontecer depois do Paul Atreides morrer, que se eu não me engano existem histórias contando sobre depois. Do mesmo jeito que eu gostaria de ver uma série, de ter mais informações sobre Arrakis antes e depois do Império ter se assentado naquele local, se assentado naquele planeta e começar a extrair as especiarias. Talvez seria bom se o próprio filme falasse disso, mas do mesmo jeito também seria muito legal que Duna não morresse só com 3 filmes, que tivesse muito mais. Tua galáxia destruiu milhares de mundos. O que acha disso? Redenção já não é opção. Veio fazer o que aqui? Trazer uma proposta de paz. Paz é uma coisa boa. Por que eu recusaria? Começou a ficar mais interessante do que eu imaginei. Quando eu vi o personagem do Jason Momoa reviver, né, ter trazido de volta dos mortos, eu imaginei que ele estaria ao lado do Paul Atreides, que o Paul tinha trazido o seu amigo, o Duncan, de volta. Ao que parece, não é isso. E ao que parece também é que as outras casas maiores foram destruídas, ou seja, a Guerra Santa chegou até ter um fim, mais ou menos ter um fim, onde o Paul se saiu mais forte, se ele saiu melhor, de que ele subjugou as outras casas. Só que, no entanto, o casamento político e de fachada que ele tinha com a filha do imperador, do antigo imperador, simplesmente ruiu. Ela decidiu ir contra ao Paul e ela tá tentando reaver o universo como ele era antes do Paul se transformar nisso que ele se transformou. O que é até interessante porque foi ela que trouxe Duncan de volta à vida, né? Que a facção dela trouxe o Duncan de volta à vida. E isso chega a ser bem mais interessante do que só o Paul trazendo o melhor guerreiro que a casa Atreides tinha de volta, como também aquela sensação de tipo, para chegar ao fim desta guerra, eu usarei qualquer cartada que for possível, até puxar para o emocional. Duncan era amigo do Paul. Se tem alguém que conhece esse garoto desde o começo, era o Duncan. Então trazê-lo de volta à vida é um jeito de negociar com o Paul sobre o fim da Guerra Santa de vez, de que o Paul
volte a ser alguém que ele já foi. E como a gente já deu pra ver, que fale miseravelmente e que essa guerra continue. Vai ser muito, cara, isso aqui vai ser muito interessante esse filme. Com certeza não é um filme pequeno. Os outros Dunas tinham, se eu não me engano, 2 horas e meia. Esse daqui poderia ter 3h20, 3h40. 3h40 seria muito, que aí seria já no pique ou brutalista. Mas umas 3 horas e meia, talvez. Eu não sei, talvez um filme no estilo Senhor dos Anéis, né? Com a temporização do Senhor dos Anéis. Vai ter muita coisa entregue aqui. Muito contexto, muita luta, muita ação, que isso empolga. Caramba, como isso empolga. Porque vai destruí-lo. O plano é atingir o âmago do poder imperial. Pretende matar Paul? Mudar o regime. Idiota. Assinou nossa sentença de morte. Eu achei uma pessoa. Olha, isso tá cada vez mais interessante. Caramba. Quem diria? A pessoa em quem ele mais confiava, a pessoa em que ele mais se sentiu à vontade, e que talvez seja a mesma pessoa com quem ele tentou constituir família, irá traí-lo, irá dar uma facada nas costas dele. Eu imaginei, e eu já tinha comentado, que o casamento político ali já era, né? Já era. Mas usar a Shane pra ir desse jeito, tipo, isso aí é um nível bem abaixo, bem baixo mesmo, pra acabar com o Paul. Inclusive, isso lembra muito alguns outros filmes que mostram de pessoas que tomaram o poder de regimes que foram construídos pela base do medo, pela base da pressão, em filmes como Divergente, Jogos Vorazes, que todo mundo conhece. Eu gosto de citar o Divergente porque é um filme que eu gosto muito. Mas Jogos Vorazes, que é um filme gigantesco que todo mundo conhece, tem 4 com a Jennifer Lawrence, se eu não me engano. Parte 1, parte 2. Tem acho que 1 e 2 também. É Jogos Vorazes 1, Jogos Vorazes em Chamas. Aí eu não sei se é o Chamas parte 1, parte 2. Mas enfim. Agora tem até mesmo um novo lançado, acho que é Amanhecer na Colheita. Mas Jogos Vorazes tem essa visão. Divergente tem essa visão. Duna, no terceiro filme, parece que vai ser desse jeito. Tem mais algum outro filme que eu não consigo me lembrar, que também é bem mais ou menos nessa pegada. Eu ia falar Maze Runner, mas eu ia falar besteira. Mas é um filme que mostra, essa cena que mostra que pessoas que se sentem encurraladas, de pessoas que se sentem num local aonde o medo domina, aonde o mal está vencendo, se juntam, se unem e tentam de alguma forma destruir esse mal, de acabar com ele. Star Wars fazer isso. Caramba, Star Wars fez isso. Aí, o filme que eu mais gosto, o filme que eu tenho assim pra vida, que é Star Wars, eu simplesmente esqueci. Incrível. Mas é nisso que eu tô falando, é nessa pegada. Cara, esse filme parece ser realmente interessante num nível de que vai ser uma protagonização contra a Odisseia, tá? A Odisseia tem muito uma ideia, que inclusive a Odisseia já foi lançada essa semana, mas a Odisseia tem essa pegada de possivelmente ser um filme gigantesco e de que possa ganhar como o melhor filme do ano, ao mesmo tempo que Duna Parte 3, só nesses pequenos momentos, só nesse 1 minuto e 50 de trailer, dá pra pegar também e você imaginar que vai ser um filme grande, possivelmente também concorrente a melhor filme do ano. Talvez o Denis Villeneuve, se eu não me engano, aqui é o Denis, né? Não, como é que é o nome do cara que faz Duna mesmo? Mas aqui, o Denis Villeneuve, ele tá vindo com uma proposta ousada, uma proposta boa. Do próprio thriller aqui dele, eu já dou meus parabéns a ele, pois parece que esse filme vai ser gigantesco e muito bom. Claro que só o tempo dirá, claro que deveríamos assistir ao filme primeiro, mas quando um thriller te entrega em poucos momentos, em poucos takes, cenas pra lá de interessantes, cenas hypáveis, você fica com mais vontade de ir ao cinema, fica com mais vontade de assistir ao filme. De alguma forma, o futuro fala comigo. Mas não consigo ver o que está por vir.
Como se sente sendo humano, como todos os outros Paul Atreides? Você não tem medo, tem? Tenho medo de desonra. Fala como um Atreides. Me disseram que eu era um. Morreu. Perdão Ou não. por tudo que eu fiz. Cara, se tivesse dado uma ideia assim de que ela tivesse morrido, teria sido mais interessante. Se tivesse não mostrado, seria melhor. Dezembro tá vindo com simplesmente filmes pra lá de pesado. Vai ser uma briga boa. Vai lembrar o que aconteceu com Oppenheimer e Barbie, que foi lançado, que foram os dois filmes hypados, né? Que criaram lá o Barbenheimer. Tem essa pegada que no final do ano, desse ano, temos os Vingadores, Doomsday e Duna Parte 3. Então vai se criando um clima de dois filmes com bilheterias grandes. Tá? Dois filmes com chances reais de uma grande bilheteria, de um grande público. Óbvio que só o tempo dirá. Tomara também que os atores que façam parte desse filme falem pouco do filme e falem poucas coisas que possam jogar contra o filme, né? A gente lembra muito bem do que aconteceu com a Branca de Neve, que a atriz principal simplesmente conseguiu jogar contra o próprio filme. Então, os atores que fazem parte desse filme, eu torço para que eles só hypem o filme, não falem coisas que possam jogar contra eles e os próprios filmes. Conclusões do trailer? Um filme pra lá de hypado. Tá, é uma conclusão, né? O próprio diretor já fala que esse será o último. É uma conclusão que realmente pode ser épica, que tem sinais de ser épica. E é um filme que, assim, dá pra arrepiar, dá pra hypar, dá pra se esperar algo grandioso. Então, as expectativas estão aqui, ó. As expectativas para Duna Parte 3 estão lá no alto. Eu quero ver como o Denis Villeneuve vai conseguir realmente transformar isso em algo bom, em algo que realmente façam o público querer sair de casa e ir para o cinema. Eu estou realmente colocando algumas cartas na mesa aqui, estou colocando algumas apostas sobre Duna e por enquanto nesse ano, mesmo eu sem ver a Odisseia, eu já colocaria a Odisseia aqui com Duna brigando para melhor filme do ano. Espero não me decepcionar tanto com Duna quanto a Odisseia. Óbvio que, como eu disse, só o tempo dirá, mas a gente ainda vai ter provavelmente mais um trailer de Duna e esse filme parece realmente estar muito bom. O próximo trailer que deve sair, eu não estou planejando fazer, tá? Não estou planejando fazer um outro react e mostrar pro canal. Talvez eu faça, mas a primeira intenção que eu possa fazer é sair o trailer novo lá em live, lá na Kik, eu deva assistir e comentar um pouco sobre o trailer. Tudo que eu falei por aqui, tudo que eu falei nesse vídeo, é o que eu tenho pra falar, não tenho mais nada. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos. Caso você tá ansioso, assim como eu, e esperançoso sobre Duna Parte 3, deixe aqui nos comentários a sua opinião, os seus comentários, que eu quero muito saber. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui e até mais.